Questões emocionais na transição de carreira. Será que existem questões que precisam ser observadas na transição de carreira, durante a transição de carreira, após a transição de carreira? Pois é, vale analisar The Hook, essa série que é gostosinha de assistir, mas que existem muitas polêmicas dos bastidores, fofoquinhas de bastidor, tá? O que a gente vai tratar sobre essa série é justamente a transição de carreira tardia. Hoje é muito interessante porque essa questão de tardia, essa visão, essa percepção de o que é tardia do que não é, ela está muito em baixa, justamente porque hoje as pessoas se permitem arriscar, se permitem explorar novas carreiras, novas possibilidades em si mesmos e assim por diante. Essa série, ela traz essa vista, né, essa percepção, essa vista, esse ponto de vista da mudança de carreira do John Nolan, que é o nosso ator principal aqui, o nosso protagonista, que traz justamente essa transição. Ele era carpinteiro, empreiteiro a vida inteira, criou um filho, colocou esse filho na faculdade, e agora, pós-divórcio, ele se vê perdido na vida, sem saber o que fazer, vivendo aquele luto, né, em profundidade do divórcio dele, depois de mais de 20 anos casados. E aí ele se descobre sem muito para onde ir, ou o que fazer, ou quem é ele. E nesse meio campo perdido, eis que ele passa por um trauma terrível, que é sofrer um assalto dentro de um banco. E ao ver esse assalto, ao sofrer na pele esse assalto como um civil, como uma pessoa comum dentro de um banco, ele se encanta por aquela possibilidade de repente estar ali do outro lado, de repente ser o policial que vai ali e prende. E ele começa a perceber: será que eu posso sonhar? Será que existe para mim uma possibilidade pós 40 anos? Será que agora com 40 anos eu posso começar, eu posso ser novato numa nova empreitada, numa nova carreira, numa nova trajetória? E é muito interessante porque eles usam o termo novato para quem é novo, iniciante daquele cargo. Se você vai para outras searas, aí outros departamentos, outras profissões, as pessoas usam os termos estagiário, júnior, iniciante, mas aqui na polícia eles usam o novato. E logo no primeiro capítulo, eis que aparece ali ele na escola na formação, né, no dia que ele vai para as ruas finalmente, ele é confrontado com o chefe dele, que não se conforma de ter na turma um novato, e o chefe dele questiona as razões pelas quais ele está ali, e que ele se vê, o chefe, né, se vê irritado, porque como assim ousa iniciar uma carreira como essa, né, desbravar numa carreira como essa agora, sendo uma pessoa mais velha, quiçá até na mesma faixa etária do próprio chefe. E como o próprio chefe não concebe essa possibilidade, não concebe essa possibilidade de mudar de carreira depois que envelhece, depois que aposenta, ele nem concebe essa possibilidade de aposentadoria, eis que chega alguém ali, um espelho na frente, e fala: ó, oh, é possível, existe vida após 40, né? E como eu havia falado anteriormente nesse vídeo, antigamente a gente falava, não, vai chegar nos 40, se aposenta. Hoje não é mais tardiamente que a pessoa escolhe uma nova profissão. Hoje a pessoa está livre para escolher. Com a longevidade aumentando a cada vez mais, hoje a perspectiva de vida, a expectativa de vida, ela é de 120 anos. Já chegamos nesse lugar, né? A Laura Cardoso, a nossa querida atriz Laura Cardoso, ontem mesmo, estou gravando agora dia 9, ontem ela apareceu com um bolo de 102 anos, e assim, bonitona, ela mesma segurando o bolinho dela, assim, em pé, sabe? Então, a gente vê que a longevidade é justamente isso, nós termos longevidade, que é da idade ir mais longe,
e saúde mental, física, emocional, para chegar, cognição, para chegar mais longe, né? Porque também não adianta, vai chegar 120 anos lá, não consegue fazer minimamente nada do que faria antes, né? Então, é lógico, não vai chegar com gasto de uma pessoa de 20 anos, mas vai chegar, e vai chegar com ânimo, e vai chegar com uma Fernanda Montenegro aí com 99 anos, 98, né? 99. Então, assim, é, traz esse respiro para que a gente veja que, ó, sim, existe vida após os 40 e possibilidades de vidas após os 40. Então, sim, que legal. E outra, como que é o olhar do outro quando você rompe essa barreira do que ele mesmo tem dificuldade de romper? Então, o primeiro pedágio que a gente pode falar aqui, desse amadurecimento emocional quando você vai fazer a transição de carreira, é você saber que você vai quebrar, você vai ferir o status quo de muito lugar e de muito referencial de muitas pessoas. Status quo é aquele estado presente. É como é. Então, esse tenente, ele tem lá os seus 40 e poucos anos também, ele já é tenente ali da capitão, né, do grupo dele, e ele chegou ali a ser capitão a duras penas, né? E ele chegou ali, ele é capitão, e logo ele vai ter a possibilidade de se aposentar. E é essa, para ele, para a história de vida dele, esse é o trajeto comum, é o trajeto normal, norma, né? Aí eis que chega alguém e confronta, fala assim: opa, eu tenho 40 também, e não tô pensando em me aposentar. E sim, eu tô começando do zero aqui. Então, primeiro ponto, você saiba que você vai ferir o status quo de muita gente. Você vai ferir a percepção de muita gente. E ao tocar uma alma humana, nem sempre o que vem é reciprocidade. Nem sempre o que vem é reciprocidade. É lógico que depois, antecipando o spoiler, eles ficam amigos, enfim, mas é, nem sempre inicialmente a cobrança ela vai ser maior. Então, primeiro ponto, você vai mexer no lugar de alguém que já acha que sabe tudo e que não consegue conceber, não consegue pensar em mudar de perspectiva e mudar de caminho, de lugar, de continuidade, tá? Então, você vai mexer a estrutura de alguém. E esse confronto nem sempre é amigável. Aqui na série a gente tem esses embates, mas eles são sempre amigáveis e amistosos e sempre dá para passar. Você percebe o pesar ali, né? Mas não é. Eu acho que é muito bonitinha essa série. Ela não é tão pesada quanto poderia ser se fosse retratar a realidade real dos fatos. Segundo ponto, é, a gente sabe que você, por estar começando nessa profissão nova, você não está começando do zero, porque você não foi zerada, você não foi resetada. E aqui a gente tem dois perigos, dois pedágios. O primeiro pedágio é você ter essa humildade acadêmica de entender que não, você não sabe como agir ou como é esse mercado, esse setor que você está entrando agora efetivamente. Então, não, você não conhece tudo desse setor, desse departamento aqui. Você está começando do zero nesse setor. Então, do zero nesse setor, sim, você está começando, porque ele entrou na polícia, então ele não sabia mexer em arma, ele nunca foi armamentista, ele não sabia se posicionar para atirar, ele não sabia quando usar uma arma ou quando usar um taser, ele não sabia as leis do condado da cidade dele, ele não sabia. Então, sim, está começando do zero na questão técnica do negócio. Mas não está começando do zero enquanto pessoa. Enquanto profissional, não, você não está começando do zero. Então, cuidado, cuidado, porque muitas vezes a gente vê essa pessoa transicionando de carreira. Eu vou falar aqui para você, vai sair um gerente, que eu já mentorei pessoas assim. Então, sai um gerente e ele agora é advogado. Né? Então, enquanto gerente, ele era gerente, ele gerenciava ali 10, 15 unidades, todo mundo se reportava a ele, ele cuidava de mais de 300 pessoas.
Quando ele vira advogado, ele está começando do zero na advocacia, então ele tem que entrar no escritório bem pequenininho, ele vai entrar como júnior. Ele vai entrar como estagiário no escritório, entende? E aí, o que acontece aqui é justamente isso que é interessante a gente ver. Esse estagiário, esse novato, ele é uma pessoa que tem uma bagagem de vida. E aqui é muito legal, porque a capitã dele chama a atenção dele em determinado episódio e fala assim: Nono, você esqueceu que você tem 40 anos, isso é um diferencial competitivo. Porque você tem 40 anos, os outros novatos têm 20 e poucos. Então, assim, aproveita essa sabedoria de vida que eles não têm e usa isso a seu favor para lidar nas situações da rua. Porque as situações da rua exigem que uma alma humana esteja ali para além da técnica. Então, a capitã dele chega e lembra para ele que ele não está do zero zero, entende? Então, esse pedágio ele se divide em dois, porque primeiro você tem que ter humildade acadêmica para entender que sim, você está começando do zero tecnicamente nesse setor. Porém, você precisa ter, sabe, empoderamento de saber, opa, eu estou começando do zero tecnicamente, mas como pessoa, como profissional, como postura, não estou começando do zero. Eu sei me portar, eu sei o que é hierarquia, eu sei, eu tenho noção, né? Eu tenho noção. Então, esse é o segundo pedágio que se divide em dois. E o terceiro pedágio é assim, gente, financeiramente. Você vai fazer uma transição de carreira, por favorzinho, guarda dinheiro, faz aí um colchãozinho para você, uma poupancinha de pelo menos, o ideal seria pelo menos 2 anos de dinheiro que você pudesse se manter se tudo der errado. Porque, veja, você vai começar zerado, vamos usar o exemplo do Nolan não, do advogado lá que eu dei o exemplo, gerente, está ganhando ali 20, 30 mil por mês. Agora ele vai virar estagiário, vai virar júnior. Júnior ganha 3, 4, no máximo 4 mil por mês. E isso no escritório grande, porque no escritório pequeno vai ali mil e pouco, um salário mínimo, um pouquinho mais. Não vai se iludindo, não, porque início de carreira é ralado mesmo. Então, veja, você vai sair de um patamar de vida, de um status social para um novato. E aí, está preparado emocionalmente para essa transição? Porque essa transição é o que choca mais. Essa transição é o que dói mais. O seu padrão de vida. Quem ganha 15, 30, 20 mil tem um padrão de vida. Você vai ganhar agora menos, 4 mil por mês. Então, esse diminui bem o seu padrão de vida. E aí, você tem estrutura, sabe, para viver esse despencar de padrão de vida, que é momentâneo, né? Porque você está começando na carreira nova, tudo leva a crer que você vai ganhar dinheiro, tudo leva a crer que você vai ganhar dinheiro nessa carreira nova. Então a questão aqui é: está preparado para essa mudança, para essa transição? Se você estiver preparado, vai na fé. Se não estiver preparado, se prepara e depois vai na fé. Não abra mão dos seus sonhos, porque em algum momento nesses pedágios que eu te passei aqui, você não está preparado, não está alicerçado, tá? O que você precisa, o ideal, eu falei, 2 anos de provisão de dinheiro, né? De orçamento mesmo, dinheiro na conta para que se tudo der errado, der dor de barriga todo dia, você ter ali seu dinheirinho para você ter minimamente seus boletos pagos. Porque com boleto pago a gente consegue respirar para escolher o trabalho, escolher o chefe, escolher. Se não tem boletos pagos, a gente fica desesperado e aceita qualquer coisa, ok? Então, aqui nesse momento, começa a ver, Fernanda, 2 anos é muito tempo, eu não estou aguentando meu chefe e eu não estou, porque a gente falou de transição de carreira mesmo, mas pode ser só transição de empresa, transição de trabalho. Então, nesse caso, com 6 meses de uma boa poupança ali, do dinheiro realmente que você pode usar se tudo der errado, aí sim você pode cogitar em pensar em mudar de trabalho, em mudar de empresa, em mudar de chefe, porque aí nesse período você consegue ter um respiro. Gente, não existe você sair do barco e queimar o barco. Não existe pular a ponte e quebrar a ponte. Não existe. Quem faz isso é criança. Tá? Gente adulta planeja e tem reserva, tem dinheiro para poder fazer. E, quiçá, contrata alguém para poder ajudar, tá? Então, entre em contato aqui. Curte, comenta, compartilha. E aí, já fez uma transição de carreira? Beijo.